Bem, estamos aqui de novo com o Snapseed e a foto que eu utilizei inclusive no exemplo anterior, quando eu me referi à questão de você usar o HDR ou a ferramenta Drama, que são duas ferramentas que trazem um efeito muito assim forte, né, muito dramático ah, na, na imagem, ou seja, traz muita textura, muita nitidez, saturação e tal. Então é interessante, eu mostrei no outro vídeo, né, que é interessante você utilizar o Rever Edições, a ferramenta Rever Edições, para você aplicar esses efeitos apenas na parte que você quer. Aqui agora a ideia é mostrar pelo Snapseed como que você pode diminuir a quantidade de ruído no céu, né? Normalmente fotografia de céu azul costuma aparecer esse ruído, né? Seja um pixelado ali meio avermelhado, às vezes uns efeitos como se fossem umas ondas, né? Também numa cor um pouco aí também magenta, um pouco pro verde também, ou simplesmente o ruído em si mesmo, de azul, né, deixando um azul um pouco mais escuro, um pouco mais clarinho, mas costuma-se encontrar quase que em toda a imagem essa questão do ruído no céu. O pós-processamento de algumas marcas, ele trabalha até bem isso, mas vamos dizer que não necessariamente ele elimina o efeito, né? Aqui no Snapseed, você pode encontrar duas ferramentas. Você tem em detalhes, e aí você tem estrutura e você tem aumento de nitidez, certo? No caso da estrutura, se você aumenta, você traz, né, deixa a imagem bem carregada em nitidez, né? Então isso não é legal. Mas se você gira a imagem, por exemplo, ao contrário, ó, então, tá vendo? Ela vira quase que uma pintura. Por quê? Porque ele tira a nitidez da imagem. Então, se você tem muito ruído, você pode arriscar fazer isso, né? E aí, feito isso, você pode até botar um pouco de nitidez, mas feito isso, eu quero que só o céu, e também eu não quero danificar as nuvens, que só o céu ele tenha esse efeito, né? Para poder diminuir ali o ruído. Então eu venho em Rever Edições e clico e passo o dedo, e aqui eu regulo, né, 75. Ó, tem que se tomar cuidado também porque ele muda um pouco, né, a tonalidade da imagem. Aqui tá indo para um azul mais claro. Eu não quero as nuvens, né? Então, por exemplo, ó, se por exemplo o ruído estiver na parte de cima, eu venho aqui e passo o dedo nessa região. Então, antes era assim, agora assim. Não mudou muito, não deu muita diferença na questão da cor, mas diminuiu um pouco os ruídos que tinham ali na parte mais escura. Depois, se quiser, você pode trabalhar a parte também, uma ferramenta ali para poder tirar esse efeito, né, de deixar um pouco mais claro, mas continua azul ainda, a imagem continua boa, sem problema. Se porventura, aqui no caso eu vou reverter, né, vou voltar a foto que era antes, e aí há uma outra forma também, que é com seletivo. Então, se eu quero, por exemplo, diminuir nessa região aqui o ruído, né, eu venho no seletivo e escolho estrutura.
Porém, eu, ao invés de ir sentido horário para a direita, eu vou virar a estrutura, eu vou passar o dedo para a esquerda, para que o efeito seja ao contrário. Ao invés de me dar mais nitidez, ele vai me dar, ele vai tirar essa nitidez, né? E aí você tem que ter só o cuidado para tem um limite, né? Para também não estragar a foto. Ok? Se porventura você quiser numa outra parte, você pode colocar aqui, igual eu fiz na parte esquerda aqui da imagem. E aí você pode, se você segura em cima e espera 2 segundos, aparece ali o ícone de você copiar, né? Copiar e colar. Você copia, vem aqui numa outra parte, só clica e cola, certo? E aí você pode regular, ó, deixar com mais brilho, menos brilho, mas aqui o interessante é tirar o ruído. Feito isso, ok. Então no Snapseed você pode utilizar essas duas ferramentas, tanto aqui no caso, tanto no seletivo quanto em detalhes, você utilizar a estrutura ali, né? Dentro do detalhe, você consegue ter esse tipo de ferramenta que pode ajudar a conter a quantidade de ruído, seja no céu, ou seja mesmo até na pele, né? Claro que tudo feito ali com moderação, né? Então é isso, pessoal.